Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e lembrando que na próxima quinta-feira é dia de Fala Bahia na sua comunidade. As nossas equipes aqui da TV Salvador e também da Bahia FM vão estar em Pituaçu. Então, se você mora aí na região, aproveite e participe com a gente a partir das 6 da tarde. É o Fala Bahia, sempre aí mais perto de você, na porta da sua casa. E olha só, entre sexta e sábado foi realizado aqui em Salvador um simpósio na área de saúde sobre os cuidados e o uso correto dos sedativos em pacientes internados na UTI. Fábio Cota acompanhou o encontro e trouxe novidades e também explicações importantes. Veja como foi. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, nos últimos dias 3 e 4, sexta e sábado da semana passada, aconteceu o primeiro simpósio da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu estou aqui do lado de cá, o Jorge Salu, ele que é presidente do simpósio, que aconteceu num hotel no bairro do Itaigara, num centro de convenções do bairro do Itaigara. E do meu lado direito aqui está o Dr. José Mário Teles, também presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E aqui os tópicos que a gente vai falar aqui. Primeiro, eu quero falar aqui com o doutor José Mário Teles, que tem um tópico, doutor, é preciso mudar o conceito de sedação nas UTIs da Bahia. A gente vai conversar. Qual é a primeira diferença entre quem trabalha com sedação? O anestesista é um profissional e quem cuida do paciente na UTI é um outro tipo de profissional? Tudo bom, doutor? Tudo bem. Muito obrigado pelo seu questionamento, porque é muito comum a gente achar que somente o anestesista usa os sedativos na UTI. Não é. A gente tem um profissional qualificado, um especialista que se chama intensivista. Então eu tenho um médico formado, especialista para lidar com essas situações graves, que são os pacientes que estão internados, estão em equipamentos, estão ventilados e que precisam também desses sedativos. Agora, não usam só durante a cirurgia, eles usam às vezes por 7, por 10, por 15, 30 dias durante todo o internamento. Então é muito importante que a gente mude o conceito, não é nas unidades de terapia intensiva da Bahia, mas do Brasil. Se seda muito, então este congresso aqui, esse simpósio, visa principalmente quebrar um pouco esse paradigma, porque sedar muito está associado a muita coisa ruim para o paciente. Ele fica mais tempo internado, ele complica mais e às vezes ele morre mais e principalmente perde um pouco, tem sequela a médio e longo prazo. Então a gente precisa usar o sedativo de uma maneira muito mais criteriosa. Bom, ele falou evidentemente sobre o simpósio, o presidente do simpósio aqui, o Dr. Jorge Salu. Eu vou perguntar para ele alguns dos principais tópicos, além desse que o Dr. José Mário Teles falou aqui para nós. Pode citar mais alguns tópicos importantes debatidos durante as palestras aqui? Tudo bom, doutor? Tudo bem, Fábio. Esse simpósio ele visa discutir então a adequação, o melhor uso de sedativos, como o Zé Mário colocou, e um dos tópicos associados a isso é a questão do delírio, que é um tema muito relevante, que vem sendo cada vez mais estudado nas unidades de terapia intensiva. Isso é uma alteração neurológica que acontece com uma frequência muito grande, 30% até 60% dos pacientes que passam por UTI podem sofrer com isso, em geral os mais idosos, aqueles que apresentam doenças mais graves, e a ocorrência do delírio está associado também ao maior tempo de internação na unidade de terapia intensiva e uma maior incidência de complicações durante essa internação. E nos últimos anos, então, o que a gente tem aprendido com pesquisas feitas aqui no Brasil e fora do Brasil e que a gente vem divulgando no simpósio, é que esses avanços mais recentes, eles mostram para a gente que a gente tem medidas de maior reconhecimento do delírio nos pacientes, mas também medidas que podem ser aplicadas para a prevenção dessa complicação grave na UTI. Esse é um dos focos mais importantes que a gente está discutindo aqui nesses dias. Pois é, então, outra coisa que eu gostaria de saber aqui do Dr. José Mário Teles, que outras consequências, além dessas que o Dr. Jorge falou aqui, podem ser trazidas se houver um excesso de sedação para o paciente e se essa sedação deve ser estudada, deve ser feita de maneira de cada caso, é um caso, cada paciente vai receber uma forma, um tempo e uma quantidade de sedação. Eu estou falando bobagem ou é isso mesmo, doutor? Não. Vamos explicar para o nosso telespectador. Não, você está muito preciso. Cada caso é um caso, os pacientes precisam ser individualizados, não se precisa de nenhum tipo de equipamento para usar o sedativo de maneira correta, se usa escalas, se coloca esse paciente num nível de sedação que ele fique confortável, que ele não tenha dor, que ele não fique ansioso, porque às vezes ele está utilizando uma série de tubos, de cânulas, às vezes ele fica imobilizado, e isso tudo, longe da família, faz com que ele fique mais agitado. Então, o objetivo da sedação é conforto, é tranquilidade. Agora, se a gente faz muito sedativo, como o Jorge já tinha frisado, ele tem uma chance de morrer mais, de ter uma complicação extremamente grave, que é o delirium,
que é uma situação de mau funcionamento do cérebro, que faz com que ele morra mais, mas se ele sair vivo da UTI, tanto com 6 meses e 1 ano, essa pessoa que entrou sem nenhum tipo de dano neurológico não volta a ser aquele senhorzinho, aquele avô que pegava os netos no colégio, que ia no supermercado, que ia no banco, que ia na praia. Ele passa a ser um senhor com mais esquecimento, com muita sonolência, e isso é o que a gente chama de perda de cognição. Então, muito mais grave ou tão grave quanto morrer é você ter um parente que se interna na UTI sem doença neurológica e que não consegue sair da UTI porque usou um sedativo e fez com que ele tivesse esse tipo de complicação. Bom, então digamos que o paciente deverá ser sedado da maneira assim, sempre no limite mínimo, é isso? Seria. Ajustar a medicação por parte da equipe, não existe um equipamento também que identifique qual é o melhor nível de sedativo e fazer com que esse paciente fique confortável. Abra os olhos, responda aos chamados, se tiver entubado e não consiga falar, que ele aperte a mão com os comandos da equipe. Bom, então o médico intensivista tem que estar sempre de olho, sempre monitorando esse paciente, essa sedação. Junto com a equipe, com o fisioterapeuta, com a enfermeira, com toda a equipe interdisciplinar. Olha só, essas informações muito importantes para o nosso telespectador. Eu, por exemplo, não sabia de nada disso, é muito bom a gente aprender. Mas, doutor Jorge, já tem um próximo simpósio programado? Será aqui novamente em Salvador? Pode falar já para o próximo, já que esse acabou de passar? Esse, na verdade, o primeiro desse simpósio. A ideia é, anualmente, como a gente tem sempre uma grande produção de conhecimento nessa área, né? Mais recentemente, e a gente considera que é extremamente relevante trazer esse conhecimento para o público de médicos intensivistas, médicos que trabalham no ambiente hospitalar e para as equipes multidisciplinares. A ideia é que anualmente a gente possa ter esse evento acontecendo. A gente ainda não tem data nem local ainda, mas certamente vai, no ano que vem, poder voltar, já começar a trabalhar assim, terminando esse, começando a trabalhar o próximo já. Pronto, ok. Então, quero agradecer então ao Dr. Jorge Salu, ele que é presidente do simpósio, e também o Dr. José Mário Teles, que é presidente da Associação de Medicina Intensivista, né? Da brasileira, né? Não é verdade? Muito obrigado a vocês dois pelas informações. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Uma médica obstetra foi ameaçada por uma paciente grávida e cerca de 20 homens fortemente armados na madrugada de hoje, dentro do Hiperba, em Salvador, de acordo com o Sindicato dos Médicos da Bahia. Após o primeiro atendimento realizado pela médica, quando a profissional analisou que o caso se tratava de um falso trabalho de parto, a paciente, que seria uma presidiária em liberdade condicional, foi orientada a permanecer na unidade de saúde para ser reavaliada depois de 1 hora. Segundo o Sindimed, a gestante reagiu de maneira agressiva e exigiu internamento para que fosse realizado o parto, ameaçando a médica de morte. Funcionários do hospital acionaram a polícia e os homens que realizaram as ameaças à equipe médica só deixaram o local depois que policiais militares chegaram. A Secretaria da Saúde do Estado não confirmou esta ocorrência e disse que está apurando a denúncia do Sindicato dos Médicos. Tô retado aqui no Fala Bahia. Estou retada com a situação da cidade que está entregue aos jatos e às baratas. Ontem mesmo, por volta desse mesmo horário, quase eu caio nesse buraco. Todos os dias estão em reforma e enquanto não tapam os buracos, que eles botem uma proteção. Porque isso aqui está muito arriscado. Todo dia eu chego na Lapa às 5h15 da manhã e os jatos estão passeando. Viu? Ladrão, e por isso eu estou mais do que retada. E não é só a senhora não, todo mundo fica arretado quando vai à Estação da Lapa. É um abandono, uma sujeira, um absurdo. E no próximo bloco você vai ver que andar na Praia do Flamengo de carro tem sido arriscado por causa da quantidade de buracos. E mais, os lances do futebol. Até já!